Vamos ver o que acontece agora aqui para o nado de costas. Esse estudo que eu trago para o nado de costas, ele avaliou o efeito não só do palmar, mas do paraquedas e da combinação dos dois. Mas eu vou destacar para vocês só o efeito da utilização do palmar. O estudo é interessante, além de vários motivos, porque a maior parte dos estudos em natação são com o nado de crawl. Então só o fato da gente ter um nado diferente do nado de crawl já se torna interessante. O problema é que a maior parte das vezes os próprios nadadores só utilizam esses equipamentos para o nado de crawl. Mas vamos lá. Então também são 11 nadadores com idade média de 20 anos que tinham experiência na utilização dos equipamentos. Os autores não entram no mérito se essa experiência era com o nado de costas ou experiências gerais com a utilização dos equipamentos. Eu acredito, pelo que a gente vê na prática, que são equipamentos muito mais utilizados no nado de crawl do que nos outros nados. Mas tudo bem, fica a dúvida para a gente avaliar talvez os resultados com certa cautela. A dinâmica do estudo muito parecida com a anterior, então tiveram aqui 4 momentos de estudo, na primeira sem equipamento nenhum, depois com palmar, depois com paraquedas e a combinação dos dois. Lembrando que eu vou destacar para vocês os resultados só nessa condição. A gente precisa dos resultados sem o equipamento justamente para poder comparar o que acontece sem o material e o que acontece com o material. Diferente do estudo anterior, que foi só um estímulo máximo de 25 metros, a saída dentro da água e o nado limpo aqui foi de 15 metros, não de 10. Então isso também tem diferença entre os estudos. Alguns estudos consideram como nado limpo 10 metros, outros estudos 15 metros. É só uma caracterização para a gente conhecer. Nossos principais resultados. Eles encontraram que o fato de utilizar o palmar não alterou a velocidade de nado. Isso parece ser incoerente, porque no nado de crawl, quando se utiliza a nadadeira e o palmar, há uma tendência em se nadar mais rápido. Os autores argumentam que possivelmente para o nado de costas isso não acontece por causa disso aqui, ó. Houve uma diminuição na frequência e um aumento no comprimento que no final mudou a combinação de comprimento e de frequência, mas se manteve a mesma velocidade. Porque você pode nadar tão rápido de maneiras diferentes. Eu posso nadar os 50 livre para 22 com comprimento de braçada X e uma frequência Y ou qualquer outra combinação. Velocidade é igual ao comprimento pela frequência de braçada. Então, os nadadores são diferentes, eles podem nadar com a mesma velocidade, com diferentes combinações. E para o nado de costas, com o movimento aqui de entrada das mãos na água, a Fernanda pode falar isso com propriedade, não é tão confortável quanto no nado de crawl, que a gente tem mais amplitude. Essa fase de entrada da mão na água foi comprometida. Então os nadadores entravam com a mão na água e eles, por insegurança de se machucarem, porque é uma fase mais delicada da braçada, eles tenderam a diminuir o tempo percentual dessa fase. Aumentou o tempo da puxada, que é a primeira parte da braçada do nado de costas. Aumentou o tempo da fase propulsiva como um todo, que é a fase submersa, e diminuiu o tempo das fases não propulsivas, que é a recuperação. Então olha que interessante, é diferente do que acontece no nado de crawl, porque a dinâmica da braçada também é diferente. Então, para poder resumir aqui, no nado de costas a entrada se tornou mais lenta, porque os nadadores, é argumento dos autores, os nadadores se sentem inseguros pela falta de mobilidade nessa fase da braçada. Essa fase aumentou, mas a fase propulsiva como um todo aumentou. Mas por que os nadadores não ficaram tão rápidos, não ficaram mais rápidos? Porque eles nadaram a mesma velocidade com a combinação diferente de comprimento e de frequência. Então, nesse estudo também, nadar com o palmar não é a mesma coisa do que nadar sem o palmar. Há uma mudança na cinemática do nado. Aí os treinadores, os nadadores têm que ter essa atenção. Tudo bem, o quanto eu vou usar? Infelizmente, isso não tem na literatura. A minha sugestão seria, você vai utilizar um tamanho de palmar ou de nadadeira até um ponto que não modifique tanto o padrão que o nadador executa sem nenhum tipo de equipamento. Quanto mais distante, se for pensar em natação competitiva, quanto mais distante se tiver a competição, tudo bem você estar distante do padrão ideal. Quanto mais próximo você está da competição, menor interferência os equipamentos deveriam ter na condição de nado.